Atos capítulo 18. Atos capítulo 18. Já deixa já aí na sequência Romanos 16 também e 1 Coríntios 16. Nós vamos ler esses três textos referente à situação de um casal. Quem achou? Amém? Atos 18, verso 1. Está escrito assim: Depois disto, partiu Paulo de Atenas e chegou a Corinto. E achando um certo judeu por nome Áquila, natural do Ponto, que havia pouco tinha vindo da Itália, e Priscila, sua mulher, pois Cláudio tinha mandado que todos os judeus saíssem de Roma, e se ajuntou com eles. E como era do mesmo ofício, ficou com eles e trabalhava, pois tinha por ofício fazer tendas. E todos os sábados disputavam na sinagoga e convenciam a judeus e a gregos. Agora nós vamos lá em Romanos capítulo 16, verso 3 e 4. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais, pela minha vida, expuseram a sua cabeça, o que não só eu lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. E por último, 16, 19 de 1 Coríntios. As igrejas da Ásia vos saúdam. Saúdam-vos afetuosamente no Senhor Áquila e Priscila, com a igreja que está em sua casa. Amém? Senhor, esta é a tua palavra. Fala conosco nesta noite. Nos ensina, nos instrui, nos capacita, Senhor amado, a ser direcionados por ti nesta noite. E faça, Senhor, com que teu Espírito Santo venha falar em cada coração e em cada vida aqui. Ó Pai, eu sei que é o teu Espírito Santo que cumpre todas as coisas. E nós, Senhor amado, neste momento queremos abrir o nosso coração para receber a boa semente que vai ser colocada numa boa terra, para que possa dar frutos, para que esses frutos venham te agradar e venham, Senhor amado, alegrar o teu coração e a tua obra. Eu te agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Podeis se assentar em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Nós vemos que Paulo, nas suas cartas, quando ele escreve, Coríntios, Romanos, Éfeso, ele faz questão de fazer o agradecimento a algumas pessoas que o ajudam, algumas pessoas que de alguma maneira eram cooperadores no ministério que ele desenvolvia. Paulo, ele tinha um ministério em que ele viajava, de tempo em tempo ele fazia suas viagens missionárias, ia se estabelecendo as igrejas e ali ia colocando pessoas preparadas para que tomasse conta daquelas igrejas. Aí ele ia para outra cidade, começava a obra, quando aquela obra já estava estruturada, ficava outra pessoa ali cuidando, e assim era a viagem missionária, as viagens missionárias de Paulo que ele fazia, anunciando o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Mas o que eu queria trazer atenção nesta noite, chamar a atenção nesta noite, é a respeito deste casal. Note que nesses três textos que nós lemos, ele faz a questão de mencionar o nome de Priscila e Áquila. Priscila e Áquila era um casal que viviam em Roma por causa da sua condição, do seu status, era de uma família bem-sucedida. Mas conforme no texto nós vimos que Cláudio, o imperador, mandou todos os judeus embora de Roma, foram expulsos. E eles então vão morar em Corinto, em Éfeso, e começam a andar com Paulo. Começam a viver com Paulo, anunciando a obra do Senhor. E nós sabemos que a vida ministerial
para uma pessoa é difícil. Agora imagine para um casal. E o casal, quando se dispõe a juntos entender qual é a obra, qual é o propósito de Deus para a vida deles, eles então começam a colocar em prática aquilo que é a prioridade do reino de Deus. Eu quero que você entenda nesta noite, cada um de vocês que estão aqui sentados, vocês casais, homens, mulheres, vocês famílias, a igreja do Senhor, ela começa na tua casa. Aquilo que a irmã Cláudia falou, as crianças estão lá atrás, sendo instruídas, sendo ensinadas, mas na tua casa, a criança é o reflexo para as pessoas de lá fora, de como ela é em casa. Então nós precisamos entender e colocar em prática aquilo que a palavra diz, que temos que ensinar as nossas crianças a respeito de uma vida diferenciada, a respeito de uma vida baseada e embasada na palavra de Deus. Áquila e Priscila eram um casal que se dispuseram a viver para Deus. Não deixaram a sua vida cotidiana, não deixaram o seu emprego. A Bíblia diz que eles e Paulo, como tinham o mesmo ofício, nas horas vagas, nos momentos em que não estavam falando da obra do Senhor, eles estavam trabalhando. Eles tinham os costumes de produzir e fazer tendas. Era o ofício deles, na costura, de preparação. Então, eles estavam trabalhando. Mas quando era o momento de anunciar o evangelho de Deus, Priscila e Áquila, eles se colocavam à disposição para fazer a obra do Senhor. E fazer a obra do Senhor um casal, fazer a obra do Senhor o marido e a mulher, é algo muito difícil. Vai além das nossas vontades. Os conflitos parecem ser maior. Os problemas parecem que às vezes se englobam em maior parte. E aí nós temos que entender que cada um de nós, você esposo e você esposa, querendo ou não, há uma responsabilidade na mão de vocês, de sequer anunciar a palavra de Deus. Todas as pessoas têm que ouvir algo de Jesus da tua boca. Todas as pessoas têm que ouvir, seja um milagre, seja um testemunho, seja uma palavra da sua boca. E a qualidade deste casal que eu queria chamar a atenção. Qual a prioridade que está na tua vida? Ah, pastor, é lógico, a minha família, os meus filhos, sim. E a prioridade do reino? A Bíblia diz que Áquila e Priscila, eles mudavam constantemente para fazer a obra. Talvez eles tinham essa facilidade. Não estou falando que nós vamos sair todo mundo daqui, vamos lá para, para outra cidade. Não. Mas aonde quer que estejamos, mas aonde nós estivermos, qual é o foco que nós temos nas nossas vidas? Esses dois, eles tinham um foco de priorizar o reino de Deus. Todo casal tem as suas diferenças. Todo casal tem os seus problemas. Todo casal tem alguém que acorda, seja de bola virada, seja com o pé, direito ou esquerdo, sei lá. Todos nós temos as nossas indiferenças. Mas Deus não tem nada a ver com isso. A prioridade deste casal era enfocar a obra de Deus. A palavra diz que eles estavam mudando até chegar a um ponto, não tem igreja para congregar. Não tem igreja, não aceitam mais os cristãos na igreja. Não seja por isso. A igreja hoje é a minha casa. Priscila e Áquila começaram o trabalho, começaram a obra e exerciam o ministério do Senhor Jesus no seu próprio lar. Se dedicavam para fazer a vontade do Senhor, se dispondo a anunciar o evangelho a todos aqueles que necessitavam. Cada pessoa na sua vizinhança tem um problema. Cada vizinho teu às vezes tem uma dificuldade. E você, em o nome de Jesus, é o foco que vai ter condições de trazer uma palavra de esperança para aqueles que precisam. Priscila e Áquila
precisaram abrir mão de algumas coisas para fazer a vontade do rei. Priscila e Áquila olhavam para a obra e viam a necessidade da obra de Deus e não mediam esforços para fazer a obra de Deus. O que Deus está pedindo, ou o que Deus sempre pediu de nós, nunca vai ser além das nossas forças. Sempre vai ser o que está nos nossos padrões, naquilo que a gente pode alcançar. O problema é que nós imaginamos a obra de Deus como algo muito grande em que nós não vamos conseguir dar conta ou não vamos ter condições de fazer. Mas eu quero dizer que às vezes o problema está do teu lado. Às vezes aquele que precisa de uma palavra de esperança está do teu lado. Aquele que precisa de uma oração está na tua frente. Este casal, eles se dispuseram a olhar e ter como prioridade das suas vidas o reino de Deus. Priscila e Áquila não mediam esforços para fazer a vontade do Senhor. Priscila e Áquila não olhavam para o vento para fazer a vontade do Senhor. Agora estamos sendo perseguidos, coitadinho de nós, o que vai ser de nós? Eles não, eles falaram, se aqui já não é o tempo, nós vamos para o lugar onde é o tempo de fazer algo para Deus. Para que o casal venha a ser bem sucedido ministerialmente, precisamos entender que cada um tem, quando consegue entender que tem esse chamado, tem condições de colocar em prática a obra do Senhor. Que às vezes, minha esposa tem um chamado, mas o marido não. Ou meu esposo tem um chamado, mas a esposa não. Não interessa. O que importa é que os dois estão no mesmo barco. O que importa é o marido ser a coluna da esposa quando ela precisar. E a esposa ser a coluna do marido quando ele precisar. O maior exemplo desses dois casais é ver que eles são mencionados em todas as cartas de Paulo, tratando-os com referência, tratando-os como exemplo da obra de Deus. E quantas Priscilas e quantos Áquilas no evangelho do reino de Deus não existiram e não existem ainda hoje, que nós não vamos nunca ficar sabendo, mas são verdadeiros homens e mulheres de Deus que colocam como prioridade da sua vida fazer a vontade do Senhor. Coisas que nós no nosso país não precisamos e não passamos, graças a Deus, a perseguição ou a intolerância religiosa, aonde o pastor Josué Irion, ele conta, se eu não me engano, em Cuba, colocaram o pastor e a família ajoelhada. Falaram, você vai negar teu Deus e nós vamos começar. Se você não negar o seu Deus, nós vamos começar a matar um por um. Seu filho, seu outro filho, sua esposa. Que pai que não vai ficar abalado? Que mãe que não vai ficar abalada? E ali aquele pastor, humanamente, falando, ele teve realmente o desejo de falar, tudo bem, eu nego a Jesus, já que é assim o sistema. A primeira coisa, a esposa catou na mão dele e falou, não vale a pena. Porque o que Deus tem preparado para nós é muito maior e muito melhor do que nós podemos usufruir aqui neste lugar. E aquela esposa junto com os filhos começaram a louvar ao Senhor. E ali ele foi executado um por um e deixou aquele pastor por último. Mas ele não negou a fé. Temos uma liberdade que nós não usufruímos dela. Temos um privilégio que nós deixamos passar. As pessoas estão sedentas, mas elas não sabem nem o que elas querem. Mas nós conhecemos que elas desejam conhecer verdadeiramente ao Senhor Jesus. As pessoas muitas vezes não sabem o que elas querem, mas o que elas precisam é que o vazio dentro do coração delas seja preenchido
mas não de dinheiro, não de status, não de fama, mas sim de um Deus que preenche todo vazio no coração do homem. Que nós possamos ser esta igreja destes últimos dias, olhando este casal como exemplo, a Priscila e o Áquila, para que nós venhamos a deixar a diferença do casal de lado e colocar a prioridade do evangelho do reino de Deus. Não importa se a mulher é mais usada que o homem, se o homem é mais usado que a mulher. O que importa é que Deus usa cada um na sua medida, Deus usa cada um da sua maneira, Deus usa cada um do jeito que Ele quer. Quando nós compreendemos e passamos a entender da importância que cada um de nós temos para o evangelho de Deus, há um desejo e há uma vontade imensa de querer falar de Jesus, de querer anunciar a Jesus, de querer mostrar para as pessoas que realmente Jesus pode fazer algo por elas. Mas não é o Jesus que tem pregado hoje em dia, o Jesus que dá carro, o Jesus que dá casa, o Jesus que dá milagres. É um Jesus que dá a salvação e a vida eterna. É um Jesus que veio pregar um evangelho que o dinheiro não compra, um evangelho que o homem não se corrompe, mas um evangelho genuíno, em que todo aquele que crê verdadeiramente se chegará até a Deus um dia. Priscila e Áquila, como referência de um casal, em que se dispuseram a cada dia viver em prol do reino de Deus. Sabe aonde? No teu emprego, na tua casa, nos teus afazeres. Porque as pessoas pensam que eu preciso mudar de planeta, ou eu preciso mudar de país para fazer a obra. Eu preciso ir, seja para a África, seja para o Nordeste. Não, aqui tem muita gente que precisa ouvir do que Jesus fez e está fazendo na tua vida. Talvez eu não tenha condições de falar, procura minha esposa, que minha esposa pode te ajudar nesse sentido. Talvez você, esposa, olha, eu não tenho condições de te falar sobre isso, mas meu esposo já passou por esse problema, ele vai te ajudar nesse sentido. Sendo um casal abençoado, focando na obra do Senhor, focando no ministério. Não é no ministério a igreja ou a placa, mas é no ministério que vai dar coroa para nós. É no ministério de anunciar o evangelho da verdade, é no ministério de aconselhamento, é no ministério de visita, é no ministério de oração. Aonde vocês forem, aonde o Senhor Jesus enviar vocês, que ali vocês venham ser um canal de bênçãos, e o que vocês falarem da parte do Senhor, ou o que vocês orarem da parte do Senhor, as vidas venham ser alcançadas. Em um momento de perseguição, este casal não olhou para as dificuldades. Em um momento em que foram expulsos, já pensou você ser expulso da tua cidade? Você está todo estabelecido, você ter seu emprego, fala, não quero um cristão aqui, some todo mundo. Tem que ir para outro lugar, começar do zero, e agora o que vamos fazer? Tantas incertezas, tantas inseguranças. Isto nos mostra que aquele que é firmado em Deus, pode vir o vento que for, ele não se abala. Priscila e Áquila não se abalaram com as notícias ruins. Priscila e Áquila não se conformaram com as circunstâncias ruins que passaram. Mas eles tinham um propósito. Passar o que nós vamos passar, viver o que nós vamos viver, nunca deixaremos de anunciar o evangelho de Cristo Jesus. Às vezes as pessoas olham, e falam, Paulo foi um homem grande, foi um grande homem de Deus. Os apóstolos foram grandes homens de Deus. Mas tão grande quanto eles estão aqueles que os ajudaram. Podem falar bem da nossa igreja, podem falar bem desse ministério. Mas quando falarem bem desse ministério, seja do pastor ou seja da pastora, o mais importante é saber que aqueles que estão comigo também são frutos
deste benefício. Porque quando há algo bom do líder, todos aqueles que estão juntos também são bons. Paulo enfatiza o agradecimento a todos os que o ajudavam, a todos os que estavam com ele. E este casal, vemos que constantemente estava junto, não importando a situação, não importando a circunstância. Este casal estava focado no reino de Deus. Quais as prioridades da tua vida? No que você tem como foco hoje? Quantas vezes você ora pelo seu esposo para Deus usar mais ele? Quantas vezes você ora pela sua esposa para Deus usar mais ela com autoridade? Porque um casal que está no ministério e começa a desenvolver um ministério, não é um casal normal. Porque é um casal que vive com uma fé além do limite humano. Sabe o que a situação fala que não vai dar? Não, nós estamos juntos, sabe aquela coisa que você nem acredita mais, mas sua esposa fala, não, nós vamos conseguir. Talvez a sua esposa nem acredita mais, não, já até diz, né, perdeu a esperança, mas o esposo fala, não, nós vamos conseguir. Porque Deus está conosco. E quando esta palavra vem, Deus está conosco, vem o refrigério na alma e a paz no coração, porque realmente Deus está no controle de todas as coisas. Um casal que está vivendo ou está propício a viver para o ministério e no ministério, ele tem a certeza e ele tem a segurança em que o Senhor ele está cuidando de todas as coisas. Da tua família quem cuida é Deus. Se você tem o reino de Deus como prioridade da tua vida, o Senhor vai fazer na tua vida milagres acontecer. Se você tem o reino de Deus como prioridade na tua vida, o Senhor vai dar situações das coisas acontecerem na tua vida e você vai dar testemunho. Porque a palavra diz que nunca viu um justo mendigar um pão. O que é um justo? É alguém que é justificado pelo Senhor, que anda conforme a vontade dEle, que segue a vontade dEle, que cumpre o desejo dEle. E estar em dois é muito melhor do que ficar sozinho. Né? A hora que um cair, tem o outro para levantar. Não é assim? Homem não chora. Não chora? Não é assim que diz? O irmão Pablo, o homem não chora. O homem chora. E aonde ele vai encontrar consolo? Nas pessoas do mundo? Não, é na sua casa, junto com a sua esposa, com a sua companheira. E da mesma maneira, a mulher, onde ela vai encontrar consolo? É no seu esposo, é no seu amigo, é no seu confidente. Porque de todas as situações que nós estamos passando, e estou dando os exemplos aqui desse casal, tem situações que são fáceis de resolver, agora tem situação que é aqui dentro que é só Deus. As feridas da alma, as mágoas do coração, circunstâncias que estamos passando, ou que passamos, ou que vivemos. Mas eu quero que você cate o exemplo deste casal. Que mediante a cada situação e mediante a cada problema, eles estavam firmes na presença do Senhor. Sabe o que é olhar do lado e saber que você não está sozinho? Você olha para sua mulher e fala, eu tenho uma guerreira do meu lado. Você olha para o seu homem e fala, eu tenho um Shurek do meu lado. Todo Shurek tem a sua Fiona. E o contraponto, né, do filme, do desenho em si, que fala, né, que mostra, não é uma beleza, né, digamos,
correta, politicamente correta. Mas fala a verdade, tudo que ele podia fazer pela Fiona, ele fez, né? Para agradá-la, para, né, ajudá-la, amando-a de verdade. E os conflitos nós vivemos assim. Nós enfrentamos, nós vencemos assim. Saber que quem está do meu lado se dispôs a estar comigo até o fim. E aí nós temos que entender. Porque Deus, ele é perfeito em todas as coisas. E da mesma maneira que Áquila e Priscila, eles venceram não só os conflitos como casal, mas também ministerialmente. Eu profetizo a vitória sobre a vida de cada casal aqui nesta noite. Seja qual for o seu problema, seja qual for a sua situação, seja qual for a sua circunstância, se for afetiva, se for emocional, se for espiritual, eu profetizo que em nome de Jesus, o Senhor vai trabalhar na tua casa, o Senhor vai trabalhar na vida da tua esposa, do teu esposo, o Senhor vai unir e fortalecer a tua família, e o Senhor vai cumprir o propósito dele na sua vida. Da mesma maneira que esses dois foram exemplos, você pode ser exemplo um dia. Ó, fulano passou por tanta coisa, ó, estão juntos até hoje. Cicrano passaram por tantas coisas, mas ó, estão juntos até hoje. Porque a união que une é muito maior do que o amor entre homem e mulher, mas é um amor que vem do alto. O amor de Deus sobre as nossas vidas. Que você possa seguir os passos de Áquila e Priscila como referência ministerial na tua vida. Pastor, não estou entendendo nada do que você está falando. Nem eu. Foi que Deus mandou falar. Porque quando nós vivemos para o reino, o dono do reino trabalha na nossa vida e trabalha em todo o restante que faz parte da nossa vida. E aí fica mais fácil. Nós possamos ser os Áquilas e Priscilas deste tempo, para que na tua igreja para que na tua casa seja uma igreja, para que as pessoas possam te procurar e você tenha condições de aconselhar, orar, orientar e ensinar. E o mais importante, um dia, quem vai saber de você é aquele que te chamou. Talvez, quem é Mateus? Nunca nem ouviram falar. Não importa, o que importa é que eu, com Deus, fiz a minha parte. E a minha esposa com Deus fez a parte dela. Você com Deus fez a sua parte, o seu esposo com Deus fez a parte dele. E é Deus que vai justificar e honrar a tua vida, a tua casa e as obras das tuas mãos. Porque eu costumo dizer que ninguém passa dificuldade sem um propósito. A pastora Maria fala que quando começa a acontecer muita coisa, como é que é? A fúria do inimigo começa, como é que é? A fúria do inimigo é a trombeta da vitória. Quando a coisa começa a acontecer, está dando tudo errado, as coisas não estão acontecendo. Meu irmão, é o inimigo se levantando porque a vitória também já está vindo na tua vida. E é fato. Porque Deus honra aqueles que o amam e que o servem. Amém? Você ama a obra do Senhor? Então seja assim na tua vida em nome de Jesus. Se coloca de pé em nome do Senhor Jesus. Vamos estar orando. Quero estar abençoando cada família, cada casa. Hoje a palavra foi, a pastora Maria pregou a respeito de casal realmente da outra vez. E eu levei hoje mais para o lado ministerial, da importância que cada um de vocês tem para a obra do Senhor. Talvez o seu esposo ou sua esposa não está aqui ainda. A Bíblia diz que tudo pode ser mudado através da oração.